Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a colonização e a natureza da região norte do Brasil, conhecida comumente com o nome de Amazônia, uma grande região importantíssima para o cenário nacional e internacional. A princípio, nós precisamos lembrar que existem inúmeras formas de regionalização. Então, nós precisamos recordar que nós temos uma divisão da região norte, que seria composta exatamente por 7 estados: Tocantins, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre. Nós temos a Amazônia Legal, que foi um conceito criado principalmente para demarcar as áreas de desenvolvimento regional, a partir da criação da Sudam na década de 50, com o objetivo de desenvolver a Amazônia brasileira. Nós temos a Pan-Amazônia, também conhecida como Amazônia Internacional. Observe que essa área verde ela não se restringe apenas ao Brasil, mas ela atinge áreas como a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, perfeito, e claro, a Bolívia. E nós temos a Amazônia Geoeconômica, que é uma divisão onde você percebe que aqui o norte do Tocantins pertenceria à Amazônia, enquanto o sul pertenceria ao Centro-Sul. A mesma coisa com o Mato Grosso. Norte do Mato Grosso pertencendo à Amazônia e o sul do Mato Grosso pertencendo ao Centro-Sul. Assim como o lado oeste do Maranhão pertence exatamente nessa divisão à Amazônia, enquanto seu lado leste pertence ao Nordeste. Perfeito? A princípio, nós precisamos lembrar que nós temos, portanto, uma diferença muito grande entre a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. A Amazônia Legal, não esqueçamos, é a Amazônia restrita ao Brasil. Tudo bem? E já a Amazônia Internacional é a Amazônia que vai além dos limites territoriais do nosso país. Percebendo isso, nós precisamos lembrar de algumas características gerais da região norte ou Amazônia. Primeiro, é a maior região do nosso país. Ela tem aproximadamente 3.853.000 km², ok? Portanto, faz com que ela possa ter o fato de ser a maior região do nosso país, abrangendo 45% do território nacional. Essa região, muito importante, é composta por 7 estados, sendo eles Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Tudo bem? Não esqueça, é uma região menos industrializada do país, possui péssimos indicadores sociais, concentra a maior biodiversidade do nosso país e até do planeta, pertence à região geoeconômica amazônica e, claro, é um polo turístico, econômico, apesar de baixo, industrial, ok? E, claro, cultural. Entre eles a maior manifestação, o Círio de Nazaré, perfeito, e, claro, as festividades de Parintins. Tudo bem? Infelizmente, é uma região muito grandiosa, mas que possui baixa renda per capita, está entre as regiões de menor renda per capita do país. Porém, também se destaca na maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica. Neste caso, o seu rio principal, o rio Amazonas. Ok? Dando continuidade, nós precisamos falar sobre a formação territorial. A princípio, nós precisamos recordar, queridos estudantes, que a formação territorial da Amazônia, ela se deu exatamente em 2 momentos, ok? Primeiro momento marcado pelo extrativismo vegetal e o segundo momento marcado pelo extrativismo mineral. Perfeito? Mas qual é o marco divisor desses 2 períodos? O primeiro momento, não esqueçamos, marcado pelo extrativismo vegetal, antes da criação das rodovias. Depois da criação das rodovias, você vai ter o segundo momento. Mas, percebendo o primeiro momento, não esqueçamos, o que predominou foi o extrativismo da borracha, ou seja, o extrativismo do látex a partir da nossa seringueira. Então, foi uma atividade que predominou bastante antes da abertura das rodovias, que gerou maior integração em relação à nossa região. Após a abertura de rodovias e, claro, a criação de algumas infraestruturas, outras atividades passaram a se destacar, principalmente o extrativismo mineral, ok? Que, claro, foi graças à abertura de estradas e mais tarde das rodovias, que são aqueles espaços pavimentados. Tudo bem? Dando continuidade nesse contexto, não esqueçamos que o primeiro momento da formação da Amazônia, acabamos de falar sobre isso, se deu a partir do extrativismo vegetal, representado por 2 grandes atividades: as drogas do sertão e o ciclo da borracha. Não esqueçamos que as drogas do sertão aconteceu exatamente
entre o século XVII e século XVIII. O fato mais importante é que o fator que contribuiu para isso foi o movimento de captura. Lembrando que diante das resistências das populações afrodescendentes, naquele momento, infelizmente, vendidos para os portugueses pelos ingleses, eles resistiram à escravidão. E aí, claro, entre as formas de resistência, houve como destaque as fugas. E diante desse processo nós vamos ter, não esqueça, acima de tudo, a entrada no nosso território, a partir do movimento das entradas. Esses movimentos de captura acabaram contribuindo decisivamente para a descoberta de uma nova região, neste caso a nossa região norte ou Amazônia, e daí você vai ter a ocupação da nossa região através de algumas estratégias, como a criação de fortes, a criação de aldeamentos, perfeito? As missões religiosas que coube aos jesuítas e, claro, o uso da mão de obra indígena. Isso vai contribuir, portanto, para a exploração das drogas do sertão. Mais tarde, nós precisamos lembrar que nós vamos ter o ciclo da borracha entre os séculos XIX e XX, ok? Não esqueçamos, querido estudante, que o fato que vai predominar vai ser exatamente o desenvolvimento da segunda revolução industrial. O que é a segunda revolução industrial que estava nascendo naquele momento nos Estados Unidos, no Japão e alguns países europeus, tem a ver com o ciclo da borracha? Tudo. É nesse momento do século XIX que você vai ter o surgimento, não esqueçamos, das indústrias automobilísticas. E daí precisava de um material para fazer os pneus para compor a formação desses automóveis que estão surgindo no século XIX. As estratégias utilizadas para a ocupação efetiva, nesse momento na Amazônia, ou norte do país, foram as melhorias urbanas, tanto é que Belém e Manaus vão passar por um período conhecido como Bela Época ou Belle Époque. Nós vamos ter o estímulo da migração de nordestinos, principalmente, que vem através de um sistema de aviamento, que era uma espécie de escravidão por dívida, onde o nordestino vinha para a nossa região sem recursos, sem ferramentas, sem material, sem alimento. E ele pegava nos barracões, ele era exatamente fornecido a ele todos esses materiais por um sistema conhecido como aviamento, e ele pagava com o seu processo de produção, que era a extração do látex, depois passando para o barracão. Assim surge o sistema de aviamento. Portanto, o uso da mão de obra utilizada na borracha foi justamente o uso da mão de obra nordestina. Então, neste contexto, no primeiro momento, nós vamos ter exatamente, não esqueçamos, o ciclo da borracha e as drogas do sertão, contribuindo para a ocupação da região amazônica entre os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Tudo bem? Dando continuidade, querido estudante, o segundo momento de formação da nossa região, como já foi falado aqui, vai ser marcado pelo predomínio do extrativismo mineral, a partir da implantação de grandes projetos ou empreendimentos, ok? Como a construção de hidrelétricas e, claro, indústrias mineradoras, indústrias agrícolas e até indústrias madeireiras. Um fato que você precisa lembrar foi o contexto em que isso aconteceu. Esse processo de ocupação aconteceu na segunda metade do século XX. Os fatores que foram responsáveis por isso foi justamente o contexto da Guerra Fria, porque naquele momento o grande objetivo era expandir multinacionais, expandir empresas que precisavam principalmente de recursos minerais. Paralelo a isso, você estava tendo a desconcentração industrial. Essa desconcentração industrial brasileira e internacional foi em direção à nossa região. Paralelo também a isso estava rolando a descolonização afroasiática, ou seja, aquelas áreas colonizadas no século XIX pelos europeus, já não estavam mais interessantes para eles, em virtude de problemas internos e, claro, do certo descaso do europeu, infelizmente, à população africana. E também o que contribuiu para esse processo de ocupação foi a industrialização do centro-sul, com destaque para o sudeste do país. Um fato que nós precisamos lembrar que foram criados inúmeros projetos minerais, madeireiros e até projetos agropecuários. Foram criadas frases para justificar a entrada dessas empresas. Entre as frases você tem a destaque para integrar para não entregar, ou seja, o objetivo era ocupar para não perder, segundo eles, por uma ameaça da expansão socialista. Observe que isso estava acontecendo no contexto da segunda metade do século XX, justamente na expansão
do capitalismo e no possível expansão do socialismo. E, claro, uma frase para justificar e fazer com que as pessoas pudessem migrar para a região amazônica, ainda naquele momento e até hoje, infelizmente, com uma baixa densidade demográfica, você vai ter uma frase conhecida como terra sem homens para homens sem terra. É nesse contexto que você vai ter fortes migrações, principalmente de nordestinos, sulistas, né, e, claro, pessoas de outras regiões para a região amazônica, para garantir a processo de ocupação efetiva dessa região a partir do momento que você vai ter abertura de estradas inicialmente e mais tarde você vai ter abertura, né, de rodovias que vão ser pavimentadas. Tudo bem? Não esqueçamos, querido estudante, ainda, né, o perfil de formação territorial. Como você percebeu no primeiro momento, nós tivemos um perfil marcado principalmente, né, pelo extrativismo vegetal. Então, naquele momento, o principal eixo de circulação era o rio, ok? A área de concentração da população era as áreas de várzea e, claro, a área de trabalho era a extração dos recursos na floresta. Então, nesse contexto, você precisa lembrar que, a princípio, as cidades vão surgir na margem dos rios, como a gente percebe neste mapa. Tudo bem? Porém, a partir do segundo momento, na segunda metade do século XX até o período atual, nós vamos ter o predomínio das rodovias e das estradas, né, que são áreas abertas sem pavimentação. A concentração das atividades, né, e, claro, né, dos grandes empreendimentos vão se dar nas áreas mais altas da região, que são as áreas de terra firme, que são aquelas áreas nunca alagadas na nossa região pelo rio. E é o local de extração dos recursos, predominando, claro, o extrativismo mineral, vai ter justamente o subsolo. É nesse contexto que você percebe, portanto, o processo de ocupação efetiva da nossa região a partir da abertura de inúmeras rodovias, inúmeras BRs, como a BR Transamazônica, né, inúmeras outras BRs que vão gerar um processo de integração da nossa região. É nesse contexto também que você precisa lembrar a importância dos aspectos naturais. Não esqueça, a nossa região tem um clima predominantemente tropical e equatorial. Por quê? Porque está em áreas de baixas latitudes, logo está em zona intertropical, a temperatura varia entre 25 e 27 graus Celsius, tem um índice de chuva que vai variar entre 2.000 a 4.000 mililitros de água, né, de chuva, portanto, é uma área com uma grande quantidade de chuvas que acontecem muitas das vezes diariamente, ok? E a nossa vegetação riquíssima em biodiversidade, né, em fauna e flora, ela é marcada exatamente, não esqueça, por 3 substratos, portanto tem 3 tipos de mata. Né? Nós temos a mata de igapó, né, que é justamente essa área onde você tem uma área sempre alagada, né, nas áreas de várzea. Nós temos exatamente a mata de várzea, né, que é periodicamente alagada. Quando você tem a cheia dos rios, essa área passa por um processo de alagamento. É encontrado nas áreas conhecidas como tesos ou terraços, ou seja, é o segundo degrau do relevo amazônico. E nós temos, por último, a mata de terra firme, que nunca é alagada e é encontrada numa área mais alta, conhecidos como tabuleiros ou solo, né, de terra firme. Tudo bem? Seguindo esse contexto dos aspectos naturais, não esqueça que nós temos exatamente um relevo bastante diferenciado também, ok? Não esqueçamos, né, o relevo, né, que predomina nas áreas da nossa região. Vamos lá. Primeiro é um relevo irregular, né, que está marcado por baixas altitudes, né? Logo, ele tem 3 patamares. Você tem as áreas de várzeas, que são as áreas mais baixas, que chegam a uma altitude de aproximadamente 10 metros, levando em consideração o nível do mar. Nós temos os tesos, também conhecidos como terraços, são áreas médias, que variam entre 10 a 100 metros de altura. E nós temos os tabuleiros, também conhecidos como as áreas de terra firme, ok? Que as superam os 100 metros até chegando a 200 metros de altura. Tudo bem? Nesse contexto, queridos estudantes, nós precisamos lembrar claramente que o nosso relevo é bastante irregular. Tudo bem? E, claro, não esqueçamos a questão da hidrografia. A nossa hidrografia é bastante densa, extensa e caudalosa, bastante utilizada para navegação,
para a expansão do agronegócio, para a geração de energia, se destacando a usina de Belo Monte e de Tucuruí, perfeito, aqui na nossa região. E claro, destacam-se duas bacias, a maior bacia, a bacia amazônica, mas também nós temos a bacia Tocantins-Araguaia, perfeito? Dando continuidade, queridos estudantes, nós precisamos lembrar também, muito importante nessa aula, nas políticas territoriais de ocupação da região norte ou da Amazônia. Primeiro, essas políticas elas foram criadas com o objetivo, de ocupar e explorar os recursos naturais da nossa região, através de projetos agropecuários, madeireiros e minerais. Não esqueça que essas políticas de ocupação foram ações públicas criadas pelo governo federal com o objetivo de romper o isolamento da nossa região, melhorar a infraestrutura e, claro, assentar camponeses. Haja visto que em outras regiões, como o sul do Brasil e Nordeste na época, eram marcadas por conflitos agrários. Neste sentido, nós precisamos lembrar que eles vão criar duas estratégias. Primeiro, para ter um controle técnico, para romper o isolamento e melhorar a infraestrutura, eles abriram rodovias através do Plano de Integração Nacional e implantar inúmeras infraestruturas, como hidrelétricas e as redes de telecomunicações. Tudo bem? Mas para garantir exatamente o controle dessa área, nós precisamos lembrar que houve a centralização política através da federalização das rodovias, através da criação de territórios federais e, claro, o governo criou algumas políticas públicas, como o Radan, perfeito? Que tinha por objetivo identificar e localizar a potencialidade da nossa região e identificou a Superintendência e Plano de Valorização Econômica da Amazônia, criada para implantar uma agricultura de plantation, ou seja, uma agricultura destinada ao cenário internacional através de latifúndio, mas esqueceram que o nosso solo é pobre em fertilidade, haja visto que tem intensa lixiviação, pois chove bastante na nossa região. Nós vamos ter a criação da SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, com o objetivo de atrair empreendimentos por incentivos fiscais. Vamos ter também a SUFAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de romper a estagnação da Amazônia Ocidental, criando polo industrial. E temos o INCRA, a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e do ProTerra, cujo objetivo era estabelecer a reforma agrária. E vamos ter a criação de dois organismos como o GEBAM, o Grupo de Distribuição de Terra do Baixo Amazonas e o Grupo de Distribuição de Terras da Araguaia Tocantins, todos com o objetivo de fazer assentamentos agrários e amenizar os conflitos na região por territórios e, claro, por terras. Porém, apesar de toda a vontade do governo de romper o isolamento, de melhorar a infraestrutura e assentar camponeses, os problemas aumentaram. Aumentaram os conflitos agrários, aumentaram o desmatamento, logo, essas políticas territoriais se tornaram verdadeiros enclaves, ou seja, verdadeiras barreiras para o desenvolvimento regional. Essa foi a nossa aula de hoje, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.